transformação. Isso é indispensável que se tenha bem presente. Afinal, uma ideia de praxis envolve a ideia de uma ação consciente, e de uma ação transformadora, e de uma ação orientada por fins. E quem é que exercita essa consciência? Quem é que estabelece esses fins, se não a reflexão teórica também? Portanto, esta dissociação entre teoria e prática, que às vezes nós olhamos com algum preconceito de parte a parte, entre os práticos e entre os teóricos, é algo que nós precisamos superar, porque isso é uma visão dialética da sociedade. Essa mudança cultural passa por uma atuação ideológica, né? Passa por uma atuação da consciência, por uma intervenção da consciência no contexto concreto portanto, por meio da prática, ou, se quiserem, melhormente dizendo, por meio da praxis, aí entendido como uma atuação concreta, mas não uma atuação cega, uma atuação consciente, uma atuação, portanto, voltada para o estabelecimento de fins, e fins legítimos, tais como a superação de todo tipo de opressão e de todo tipo de alienação humanas. Penso que isso deva ser, talvez, a medula dos movimentos sociais, e por isso acho legítimo que nós depositemos nos movimentos sociais as esperanças e que eles possam atuar também, apesar da alergia que nutrem em relação ao sistema de justiça, e com razão, porque é um sistema, a meu ver, também dominado pelo corporativismo de direita, pelo corporativismo pequeno e grande burguês. Apesar disto, acho que é legítimo ter a ilusão, no bom sentido, não no sentido do engano, ou a esperança de que os movimentos sociais possam atuar nesta direção transformadora, ou seja, atuando culturalmente e ideologicamente perante o Poder Judiciário. Aí que eu queria terminar com aquelas questões. Como? Muito difícil. Quisera eu ter as respostas. Os senhores sabem, tão ou mais do que eu, as dificuldades que encontram e que encontrarão os movimentos sociais para ter alguma inserção neste processo de interpretação e aplicação do direito no sistema de distribuição de justiça. Mas veja bem, nós temos agora em tramitação no Congresso Nacional o projeto de um novo Código de Processo Civil. Eu fico perguntando, apenas especulando, por que não a mudança legislativa no sentido de considerar os movimentos sociais sujeitos coletivos com representação jurídica para participar das demandas em que haja interesse difuso e coletivo? Por que não elevar os movimentos sociais à condição daquilo que o Supremo fez com a lei de biossegurança, a condição de amicus curiae, no sentido de, por exemplo, na prática, serem ouvidos previamente antes de se definir uma liminar como aquela desocupação do Pinheirinho? Ou seja, no sentido de se institucionalizar jurídico-judicialmente, formalmente, esta participação dos movimentos sociais por meio do Código de Processo Civil, de modo que qualquer decisão que seja tomada sem esta participação venha a ser considerada nula. Há aí uma oportunidade de luta, né? Penso também em coisas um pouco mais, assim, digamos, utópicas, né? Mas o que seria de nós se não houvesse utopia? Agora há pouco o secretário-geral estava propondo exatamente isso, né? A presença da utopia, né? Não no sentido, de novo, do engano, do equívoco, do auto-engano, mas no sentido daquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser, né? De modo que, utopicamente, nós podemos pensar, e por que não lutar, né, por uma interferência mais efetiva dos movimentos sociais na composição das cúpulas das cortes superiores do nosso sistema de justiça. STJ, os tribunais estaduais, o Supremo Tribunal Federal. Por que não a previsão expressa e formal do assento de movimentos sociais no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, de modo que se pudesse garantir aos movimentos sociais uma participação efetiva naquilo que nós chamamos de o controle externo da magistratura, o controle externo do Ministério Público. Porque isso não poderia ser objetos de uma pauta de reivindicação e de luta dos movimentos sociais? Estou apenas pensando alto, levantando algumas questões sobre as quais nós talvez pudéssemos refletir, quem sabe, e certamente utopicamente, no debate. Era isso. Obrigada, professor Antônio Machado, pela ótima contribuição. O Rogério vai precisar sair agora. Você quer?
Eu vou ter uma audiência agora, o ministro Gilberto está viajando e eu preciso substituí-lo. Eu queria só aproveitar para agradecer a presença de todos, especialmente a contribuição brilhante do professor Antônio Machado, né, e dizer que uma impressão assim, quer dizer, ele faz uma provocação extremamente importante no sentido de nos desafiarmos a não termos medo da utopia. Eu acho que nós precisamos avançar em relação a isso. Esse é o papel de nós como cidadãos brasileiros, é o papel como representantes da sociedade brasileira e especialmente o nosso papel como gestor público, né? Nós não podemos acomodar, não podemos nos aceitar na condição daquela visão antiga de funcionário público, de gestor público. Nós temos que ser ousados e sempre forçar no sentido de aprofundarmos isso. Eu acho que o Brasil sofre ainda de uma cultura, né, que vê os movimentos sociais, a participação social, com uma questão, né, com uma visão elitista, né, com uma visão elitista, uma elitização das instituições públicas no Brasil. E isso nós precisamos romper. Eu acho que é importante considerar também de que nós avançamos muito, né? Nós sofremos ainda uma consequência de todo o processo que nós vivemos durante a ditadura militar, onde o movimento social, a participação social era criminalizado, e isso nos traz hoje, né, muitas dificuldades para enfrentar, superarmos esse estágio, esse espaço. Mas é importante considerar de que o Brasil hoje é um país que tem talvez um dos processos de mobilização, de participação social mais importantes de todo mundo, né? É difícil você encontrar um país onde que a sociedade é tão organizada e tão exigente do ponto de vista de exigir a sua participação. E nós, como gestores públicos, temos que entender esse processo e nos abrirmos para ele. É fundamental para que a gente possa mudar essa cultura elitista, né, de fazer a política, de fazer a gestão pública, né, nos abrirmos e entendermos a participação social não apenas como um processo importante de produção de resultados na gestão pública, na política pública, porque isso também é extremamente importante, mas entendermos isso como um processo estratégico, fundamental, de mudança da cultura, como um processo estruturante para que, né, não se tenha volta na redemocratização, no aprofundamento da democracia no país. Então, eu acho que isso é fundamental para nós, como gestores públicos, entendermos, né, a importância da participação social. Mas, para isso, também é fundamental nós não setorizarmos o entendimento da política de participação social. Isso não é papel da Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso é papel de governo, tem que ser visto como modelo de gestão e modelo de modo de gestão e modo de governo, de governança para o país. Isso é papel de todos nós, gestores dos nossos órgãos, é entendermos a participação social e nos abrirmos para ela, né? E isso não é fácil, a gente sabe que no nosso governo, mesmo que temos aprofundado extremamente nos últimos 10, 15 anos, né, ainda sofremos resistências do ponto de vista de termos essa compreensão sobre o papel da sociedade civil, o papel dos movimentos sociais nesse processo de mudança. Então, eu quero agradecer profundamente a contribuição do professor e tenho certeza que esse debate, né, a partir desse momento, esquenta. Eu gostaria de estar aqui, mas eu tenho certeza que estarei muito bem representado. Muito obrigado. Obrigada. Para seguirmos, agora eu queria pedir para o Silvino explicar a dinâmica proposta para os debates e a gente continua. A ideia agora é fazer um cochicho. O que é um cochicho? Para quem trabalha aí com movimentos sociais e organizações e tal. É vocês que estão aí num bolinho, se virarem aí, né? 3, 4, 5. Número não interessa. 3, 4, 5, 6. Façam 5 a 10 minutos de cochicho entre vocês. O que vocês acharam das colocações ou das questões que os textos colocam? Infelizmente, seguramente a Carmen, se estivesse aqui, ainda levantaria um conjunto de outras e novas questões, né? E fazer um cochicho, 5, 10 minutos, para troca de ideias, porque se a gente abrir imediatamente para as falas
Normalmente falam 5, 10, 15 pessoas, mas muita gente acaba não podendo dar a sua opinião, ou por falta de tempo, ou por outras razões. Então, fazer um cochicho de 5, 10 minutos, virando lá, o que acharam, quais as ideias mais importantes, o que as questões colocadas aí têm a ver com a nossa vida de quem está no governo, quais novas questões a gente poderia levantar aqui para o nosso debate coletivo, que não foram colocados ainda, que tipo de ideias, experiências, opiniões, sugestões, e assim por diante. Pode ser? E aí depois, terminados 5, 10 minutos dessa conversa de cochicho, quem quiser coloca para o coletivo, e mesmo também depois se abre para o debate geral também, para quem quiser fazer intervenções, seja representando o grupinho que falou, seja, né, fazendo depois intervenções mais amplas e individuais. Aberta a palavra de cochicho por enquanto. Muito bem. Foi? Ajudou? É do direito? Você concorda? É assim, não?
Bom sinal, né? Fala isso. Você falou. Acrescentar. Quem quer um cafezinho mais rápido lá e pegue lá. Não quero, Silvino, obrigado. Não sou muito de cafezinho, mas de chimarrão. Se não tem chimarrão, vamos no cafezinho. Bom, a ideia agora é fazer uma abertura. Eventualmente depois tu fala, se surgir alguma coisa mais específica que eu acho. Mas aí, mano, qualquer um de nós pode falar aqui, né? Aqui é debate, né? Opiniões, não tem. Né? Porque nada. Outra coisa Ela já importante- tem proposta. Importante dizer, quando a pessoa vai falar, como tem gente muito jovem, quem é e qual é o ministério. Quando a pessoa for falar, vai ter a referência. Aí vamos fazer uma rodada, vamos ver o que sai aqui, quem e quando se inscreve. Vamos ver aí também. Depois a gente, se tiver questões para a gente fazer um comentário, especialmente tu, né? A gente faz um comentário. A pessoa faz uma segunda rodada, se tiver com a gente, tudo certo. Né? A pena a Carmen não ter vindo, porque ela encaixaria muito bem nessa reflectora. Então, Ela é um dirigente sindical e é do campo, ainda, então dá uma olhada também do campo, é só urbano. E ela é uma pessoa assim muito ativa e tal, é da CONTAG, é da CUT também. E, enfim, né, ela colocaria todo um olhar, vamos dizer, para os movimentos mesmo, que é o que a gente queria aqui, né? Porque aqui é tudo governo, né? Praticamente tudo governo, quem está aqui, né? Diferentes órgãos. poucos ligados ao movimento. Não, em geral, se não tem uma ligação direta, indireta tem, vamos dizer assim. Quem está convidado aqui são gestores de participação social do Sim, mas governo. tudo funcionário de carreira. Não todos também. Quem tem funcionário de carreira tem e não tem. E tem outros que são cargos de confiança. As pessoas que fazem diálogo mais com a sociedade estão aqui, né? Ouvidorias, né? Pessoas ligadas a conselhos. Ah, então tá no dia a dia. As pessoas que fazem processos formativos, educativos, especialmente com a sociedade. E tem bastante gente da Secretaria-Geral, porque a Secretaria-Geral, o papel central dela é a relação com a sociedade. Não, o pessoal aqui pode não ter com movimentos assim de forma mais Direta. sistemática. Está lidando com Mas a grande maioria tem algum grau de envolvimento com a sociedade. Não é pelo menos. estranho. Não é estranho, é o tema. Mas a ideia é muito criar isso que o Rogério também falou, criar um clima de participação social, de debate, começar a espalhar isso dentro do governo. Isso é importante. A sua relação. Inclusive a gente vive brincando o seguinte, até chegar inclusive no COPOM, no Conselho de Política Monetária, e nas Forças Armadas. Com o tempo. Se abrir para a sociedade conversar, né? Pelo menos ouvir, né? Isso tudo que tu falou do judiciário, eu acho que o poder judiciário é o pior poder, né? Dos três. Agora tem muito problema e resistência também dentro do governo, né? Do executivo. O judiciário é o Que essa mais cultura fechado. de ouvir, de dialogar, não é a cultura de construir junto. Não, aí no judiciário isso aí não entra. Ah, Isso é aí não entra completamente mesmo. estranho.
Tu leu na Folha do Mate, é? Ou já te avisaram? Sobre as malas, né? A mala. Ah, tá, porque eu escrevi hoje na Folha do Mate. Não, eu te ligo mais tarde, porque agora eu não tenho aqui o documento comigo, que eu estou num evento aqui. Tá legal? Tá legal. Tchau, tchau. Vamos lá? Olá, vamos voltar aqui para o coletivo. Pessoal, tá animado? Pessoal, vamos voltar aqui para o coletivo, abrir os debates compartilhados. Vamos abrir uma primeira rodada de contribuições. Peço para que a pessoa se identifique, dizendo o nome, de qual ministério é, para que todo mundo tenha referência, saiba responder. Tentar ser mais objetivos para dar oportunidade para o máximo de pessoas falar. E fazer uma rodada, volta para a mesa e depois, eventualmente, fazemos uma nova rodada. Pode ser? Lá. Zeca, Anião. Estou para fora aqui. Oi. Podemos? Professor, em primeiro lugar, parabéns aí pela exposição. Meu nome é Adilson, eu sou aqui da Secretaria-Geral. São diversos temas, diversos problemas e todos apaixonantes. O bochicho não deu para nada, porque a gente começou a se empolgar. Mas, de qualquer maneira, tentar sintetizar algumas preocupações. Eu acho que o fato sim, de estarmos discutindo e o fato de esse tema começar a entrar na agenda já faz com que o cenário não seja tão tenebroso quanto era há alguns anos, né? Estamos começando a colocar o tema na agenda. E para colocar o tema na agenda e discutir efetivamente, avançar na democratização do Poder Judiciário, como o senhor colocou, no acesso à justiça, são vários obstáculos e eu queria saber a sua opinião sobre um especificamente, que eu vou chamar aqui de institucional. Quer dizer, a minha inquietação, no que a gente discutiu, a nossa dúvida, é como que um governo democrático, como esse governo, quais são os caminhos para avançar no processo de democratização do acesso à justiça, considerando um argumento que é sempre recorrente do lado de lá, que é a independência dos poderes. Quer dizer, tivemos a reforma de 2004, ela avançou um pouco, teve muita resistência, criou-se os 2 conselhos, mas, como o senhor mesmo destacou, a permeabilidade a esse processo, às camadas populares, ainda é muito pequeno. Então, quer dizer, que caminhos, como é que o senhor vê esse problema, que caminhos que é possível para os movimentos sociais se articularem e que papel tem o Estado ou o governo democrático nesse processo para transpor essa barreira e conseguir efetivamente avançar na democratização do acesso à justiça, levando em conta, por exemplo, que existe uma institucionalidade arquitetada ao longo de toda a história do Brasil, em que, não por acaso, a Ordem dos Advogados do Brasil, que era para ser apenas uma entidade de classe, ela tem um poder extraordinário. Quer dizer, as pessoas que defendem esse estado de coisa, elas estão em pontos estratégicos. Enfim, para não me alongar esse problema. Bom, próximo é você aqui. Desculpa, não sei os nomes, mas eu estou vendo as pessoas e estou fazendo minhas referências. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Denis, trabalho na Escola Nacional de Administração Pública. Bom, nosso professor ele lançou um desafio para os movimentos sociais no sentido de trabalhar para mudar essa cultura elitista que existe no nosso sistema judiciário, nosso sistema de justiça. E aí, discutindo aqui no grupo, né, nos veio a seguinte indagação. Se existe um processo de propagação, né, entre gerações dessa cultura elitista, onde estariam os elos fracos dessa corrente que propaga essa cultura?
Então, nos veio à cabeça aqui, né, o colega até mencionou do tempo que ele era universitário da área de Direito. Será que esse elo fraco estaria nas universidades? Seria esse o momento de se poder trabalhar a cabeça dos futuros juízes e fazer com que, de fato, haja uma mudança de cultura? Onde estariam os outros elos fracos para que se pudesse, de fato, atuar e fazer a mudança? Zeca. Bom dia a todos e todas. Tu é de onde? Eu sou da Secretaria, Zeca da Secretaria-Geral, Secretaria de Relações Políticas e Sociais. Professor, pegando alguns exemplos bem concretos, primeiro assim, quando a gente discute democratização do Estado, né, e até dá uma aliviada na turma quando é alguém que vem falar do judiciário do outro poder, porque o problema é quando vem, cara, no poder executivo. Sabe? Então dá uma aliviada na galera também para poder pensar o outro, deixar só de se pensar. Mas na lógica do Estado, e pegando um exemplo seu que você citou, como promotor, que eu quero entrar na questão da classe, da luta de classe na relação sociedade-Estado. Naquela audiência lá de Ribeirão Preto, se você pedisse para o presidente da associação comercial estar presente naquela audiência, será que a reação do juiz seria a mesma? Essa é a primeira questão. Porque o acesso na questão do direito, ou em qualquer espaço do Estado, ele se dá também pela questão da luta de classe, do processo que se vive na sociedade. E isso, na democratização do Estado, a gente tem que levar em conta. Esse Estado não foi feito, não foi construído o seu marco legal para a luta popular, para a sociedade como um todo. Ele tem uma castra social da qual tem o direito. E isso a gente pode, se a gente quiser aprofundar, a gente pode ir na questão do direito à vivência na cidade, à mobilidade urbana, ao transporte de massa. Você vai no conjunto dos direitos da sociedade, nos mínimos. E isso vale para todos os poderes. A segunda questão, que daí vem a questão corporativa, que também está vinculada à classe. Por exemplo, a Universidade Federal de Goiás criou um curso de Direito para assentado da reforma agrária. Quem é que pediu o cancelamento do curso? Foi o Ministério Público, pô. Que me pede o cancelamento de um curso. Então, os assentados da reforma agrária não têm direito de se formar em direito, pô. Numa lógica mais alternativa. E a terceira questão, de como isso acontece na simplicidade do ato. Ano passado, nós trabalhamos, nossa equipe, uma das tarefas dela é a precursoria dos eventos presidenciais. Nós fomos fazer um evento, não vou citar o lugar, nem o Milagre não do Santo, porque ele é conhecido de todos, onde tinha, no mesmo local do evento presidencial, um evento promovido pelo Ministério da Saúde com 300 índios. Daí chamam um grupo no canto e diz o seguinte: ó, gente, é um problema ter o evento da presidenta aqui com 300 índios no mesmo hotel. Isso vai dar rolo, vai dar problema, vai ter manifestação, vai ter problema. No ponto de vista organizativo, podia ser até real. E aí o besta aqui resolveu fazer uma pergunta: e se fosse 300 fazendeiros ou 300 empresários, teria a mesma preocupação? Não, mas daí é um outro processo. Eu estou só citando esse exemplo, porque isso são nas mínimas coisas que acontecem. Agora, o debate, o fundo, o mérito do processo é o debate da classe. E daí eu acho, para nós, como gestores, que estamos dentro do governo, que somos governo, e que viemos do movimento social, a gente fica num dilema danado, sabe? De como você, no Estado democrático, você tem que atender todos, agora, com que opção? Então, eu queria que você aprofundasse um pouco a partir dessa vivência. Obrigado. Ele aqui no meio. Ô, Joana, só com sugestão, quando você, para a gente agilizar o processo, você diz quem vai falar e o próximo, já que daí a gente já encaminha o O microfone. próximo é o Wagner.
Bom dia, professor. Bom dia a todas e todos aqui. Minha pergunta vai um pouco... meu nome é Gabriel, eu sou do Ministério das Comunicações, da Secretaria de Inclusão Digital. Minha pergunta vai mais no caminho do que o colega falou anteriormente, ali a respeito da estrutura jurídica, né, e dessa cultura jurídica conservadora, né. Eu sou estudante de Ciência Política da UNB, e lá na UNB o prédio de Ciência Política é o mesmo do de Direito, então acaba que a gente percebe muito que esse conservadorismo está presente, né, dentro do corpo docente ali e até dos próprios estudantes, né. E minha pergunta vai mais num caminho de medidas práticas, para que a gente pudesse pensar numa mudança quanto a isso. Talvez uma mudança de grade das matérias ou uma renovação do próprio corpo docente, né? Se isso seria de alguma forma efetiva, além da própria mudança cultural que eu acho que é essencial que exista. Obrigado. Wagner, secretaria-geral, mas hoje estou de férias, então estou como militante. Então, mas acho que a questão que o Zeca coloca aqui é uma questão também que tem o preconceito, né? Então, acho que é outro elemento aí. Tá? Mas eu queria pegar um pouco da fala do professor, é o seguinte, um conflito invertido, que é o conflito do próprio movimento social, né? A gente viveu a experiência dos anos 60, dos anos 70, né, do movimento sindical, né, o movimento sindical pelego, e aí vem o novo sindicalismo no final dos anos 70, dos anos 80, e no processo de redemocratização do país, esse movimento se fortalece. Bem, a partir do final dos anos 80, os anos 90 em especial, né, posições políticas mais à esquerda, mais progressistas, vão assumindo, né, prefeituras, governos de estados, até 2002 o governo federal. Mas nesse processo, o que a gente verifica também é uma crise dos movimentos nessa questão da relação com o Estado, porque se até então era uma relação autoritária, excludente, né, você começa a ter um processo onde o espaço do diálogo começa a ser vivenciado. E o movimento social não consegue trabalhar com as lideranças, em especial, não consegue trabalhar com esse momento. Então, cria crises. A gente viveu situações diversas de conflitos com as administrações progressistas, com propostas, né, que recuperava a pauta dos movimentos sociais, ou procurava responder essas pautas, e o movimento não conseguia lidar com essa nova situação. Né? Isso depois, no governo Lula, isso também acontece, mas aí já tem uma experiência acumulada, isso é menos tenso, eu diria, mas não, né, não é eliminado. E o que a mídia trabalha muito? Né? Trabalha essa questão da cooptação dos movimentos das lideranças. O que coloca o movimento e as lideranças mais em parafuso ainda. Porque qual a postura adotar diante de um movimento, né, de um governo democrático popular, né, que começa a responder ou tem respostas a muitas das suas causas e das suas pautas históricas. Né? Só um minuto, o próximo Magela, depois é ele aqui. Tá? Eu sou Magela, da Secretaria-Geral. O professor Antônio Machado, ele nos provoca, nos coloca um viés de reflexão muito interessante, né, que é de outro âmbito do Estado, né, que é o judiciário. E aí eu creio que a gente, então, pode pensar que se trata da disputa do Estado. O Estado, nós podemos pensar no Estado restrito, né, que ele é um comitê da burguesia, mas também um Estado amplo, que aí ele está permeável, né, ao poder popular, às reivindicações, né, populares. Acho que é nesse aspecto que o professor chama atenção. E a gente pensar, então, o judiciário. Por exemplo, nós temos o legislador. Então, nos remete a pensar o parlamento. Ali que as leis são construídas.
E isso significa que nós temos que pensar numa reforma política, né, para haver equilíbrio na disputa, né, para as forças populares podendo também avançar em termos de representação do parlamento, não é? Agora, eu queria que o professor nos falasse se temos experiências internacionais de um sistema judiciário mais poroso à participação social. O Guiba nos lembrava que tivemos a experiência do juiz classista na Justiça do Trabalho que não deu certo. Então, é um desafio. Mas, de toda forma, acho que o processo de participação social, aí o Sotilho colocou isso, ele tem um viés educativo, né, de formação cultural expressivo. Por exemplo, a pessoa que participa de uma conferência, que participa de uma greve, de uma ocupação, de um orçamento participativo, não é a mesma depois, né? Ele faz e se faz. Daí a gente tem que valorizar isso, que não mede, inclusive, em conquistas, e tem que disputar, então, esse Estado, né? Bom, e só para finalizar, o Parreiras, que é meu colega do IPE, me lembrou que hoje é dia 26 de julho. Então, lá em Cuba, teve o assalto ao quartel de Moncada, exatamente no dia 26 de julho, que dá nome a esse movimento. Bom dia a todos. Eu sou o Arthur, eu sou do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Eu não sei se eu sou o único, eu acho que tem outros representantes de movimentos sociais. Eu acredito, somos 3, então. Que bom, 4, que bom, temos mais. Eu gostaria de trazer aqui um assunto que estávamos aqui no Buchicho, que é a respeito da formação, que já foi citado pelo Gabriel, também foi citado pelo outro colega da Escola de Administração Pública, mas que recentemente, no início de julho, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para estudantes do curso de Direito. Eu sou administrador de empresas, eu fui a dar uma palestra acerca da participação social para os estudantes de Direito. E durante a palestra, aqui a gente apresenta a participação social como um pressuposto do convívio social, e, enfim, a gente vai chegando ao ponto em apresentar enquanto a responsabilidade individual do estudante, quando sai para o sistema judiciário, como ele pode transformar o sistema ao longo do seu desenvolvimento de carreira. E aí eu tive, no final da palestra, eu ouvi do professor, para mim, a primeira frase que ele falou, agradeceu a fala. Eu não tinha sido convidado pelo professor daquela turma, eu tinha sido convidado por um dos alunos, e o professor disse para mim, olha, Arthur, você é muito jovem, essa sua esperança é porque você não conhece como é que funciona lá fora. Você é um menino muito novo, você ainda vai aprender muito da vida. Isso é uma coisa que a gente que é muito novo ouve o tempo todo mesmo, que a gente ainda vai aprender muita coisa. E vai mesmo. Mas, enfim. E a segunda frase que eu tive que ouvir do mesmo professor foi que o advogado, ele é um instrumento do direito e, como tal, ele não tem que participar das discussões sociais. Ele não é um participante social porque ele é instrumento, ele tem que ser neutro, e por isso ele não pode influenciar nas discussões políticas e construções sociais. Isso me deu muito medo. Da onde a gente vai parar com o sistema judiciário que não ouve as necessidades dos movimentos sociais. E me dá uma outra preocupação, que é, não adianta nós, de movimentos sociais, sozinhos, principalmente a gente que não é do direito, né, especificamente pessoas, indivíduos que não são dessa área, é muito difícil que os estudantes e os advogados nos ouçam. É muito mais fácil que a gente tenha um professor que fantasticamente apresenta a temática, falando, e aí eles respeitam, e aí eles acreditam e talvez se engajem. Mas quando chega uma pessoa de uma outra área, especialmente nova, é ainda mais difícil que os estudantes que já vêm com aquela consciência de muitos deles entram no estudo do direito pela remuneração, pelo status social que a profissão ainda representa, e não ouvem o que a gente apresenta enquanto representantes de massa, né? Enquanto representantes da população. Eu queria que a gente pudesse contar com instrumentos como o senhor, professor Antônio, que apresentam essa temática com tanta propriedade para que a gente possa sensibilizar os estudantes de direito. Eu acho que essa transformação é de base, é ainda mais profunda, é na base da formação de fundamental e médio, sim, é na sensibilização da participação social do jovem enquanto criança.
mas especialmente na formação universitária, e já que a gente se abrigou nessa discussão do direito, como que a gente pode estar mais presente na sensibilização desses estudantes de direito no nosso país. Esse é o meu ponto. Obrigado. Um bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa em nome da Joana. Eu vou falar enquanto movimento social mesmo. Como O seu nome, o que por me favor. antecedeu. Maria Antônia, eu sou presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Então, eu gostaria assim, de considerar, primeiro, a importância desse trabalho que a Secretaria-Geral está fazendo. Esse não é o primeiro diálogo, não é o primeiro debate que eu participo. Semana passada mesmo nós tivemos na ENAP, com a Secretaria, foi um encontro muito bom. Qual é a minha ponderação? O que nós poderíamos fazer para sensibilizar, como ele perguntou, os jovens? Eu faço uma outra pergunta. O que nós podemos fazer, Joana Silvino, para sensibilizar os movimentos sociais a ocuparem este espaço que está sendo dado a eles? Eu, com a permissão dos senhores, segunda-feira eu vou estar em São Paulo, num encontro, numa preparação para a Conferência Nacional do Trabalho Decente, que acontecerá de 8 a 11 aqui em Brasília. E lá estarão todas as centrais. E, com a permissão dos senhores, eu vou falar da importância desses debates que estão acontecendo pela Secretaria-Geral e a importância da participação. Até pela palavra do professor Antônio, procurador, que foi fantástica as suas colocações, e eu vejo em tudo isso que o senhor disse uma quebra de paradigmas. Porque o judiciário, eu acho que, na minha visão, é o mais preconceituoso. É aquele poder que não vê o sistema, que não respeita os movimentos sociais. É como o senhor colocou, eles ficam da janela, olhando lá embaixo, e nós somos vistos como um bando de baderneiros. Tá? Essa é a palavra, um bando de baderneiros. Enquanto nós estamos ali representando um grupo organizado da sociedade. Tá? Mas quero ressaltar a importância, eu vejo isso como uma democracia inclusiva, mas ressaltar não é nenhuma indagação, a importância desse trabalho que vocês estão promovendo para nós, enquanto movimentos sociais. E o que fazer para chamar esses movimentos, porque é um momento, eu vejo assim, pedagógico, que nós vivemos vários anos de autoritarismo, e agora que nós estamos vivendo essa ampla democracia, essa democracia inclusiva, nós não, enquanto grupo social, nós não estamos sabendo aproveitar. Eu, na hora do cochicho, eu tive a curiosidade de ir até a portaria e olhar a relação, a lista de presença, até para ver se tinha mais colegas, né, dos movimentos sociais aqui. E fiquei triste. Por quê? Eu vi como lá na semana passada na ENAP, Ministério, ou seja, o governo e os movimentos sociais. Mas é muito importante esse debate dentro do próprio governo, porque é através desse governo é que nós vamos ter alcance e estamos tendo esse alcance. Muito obrigada. Próximo aqui do lado, acho que o Silvino vai falar um pouco mais para frente, mas é que esse é um seminário que o público principal é de governo mesmo, é fazer a discussão para o fortalecimento da relação entre o governo e o movimento, um debate de governo. Então, a presença do movimento social sempre enriquece, né? Mas esse era o público específico desse seminário, era de governo mesmo. Mas eu acho que esse debate pode ser complementado, o Silvino pode falar mais para frente. Em seguida aqui, e deixa eu já, também compartilhar, nós temos 20 inscrições, nós estamos na metade. Eu sugiro que encerre as inscrições agora e depois volte para a mesa, e se for o caso, eventualmente voltamos depois, tá? Depois, aqui tem no meio, essa senhora aqui, então, pode falar depois aqui. Eu sou Marinalva, eu sou uma servidora pública, porém eu estou no vestibular para assim, um movimento de direito da pessoa idosa, porque eu já estou com 58 anos, eu sou aposentada do Ministério da Saúde, tenho muito orgulho de tudo isso, sou aposentada e faço um bico para complementar minha aposentadoria, senão eu estaria talvez assim na informalidade para sobreviver.
né? Eu quero registrar isso aqui porque eu sei que a maioria aqui é servidor público, mesmo os militantes, eles são servidores públicos. E aí eu queria parabenizar como militante do Movimento de Mulheres, a Joana, né, que é a nossa representante na mesa, com o seu papel aí de suporte, né, de condução do trabalho, e os palestrantes que, assim, muito me contemplaram na história brilhante que fez o doutor Silvino e na precisão do que é essa relação da sociedade, do poder judiciário, do poder institucional, feita pelo doutor Antônio. Seu Estado realmente hoje é um dos maiores complicadores, né, do país na questão dos conflitos sociais, quer em questões políticas, quer em questões de cidadania e quer em questões de segurança. Realmente há um conflito que assusta, né? E eu acho que isso lhe dá muita demanda, e esse exercício, junto com o seu perfil de cidadão, isso realmente deve ser multiplicador para todo o movimento social. Agora, especificamente aqui na nossa questão, o poder público hoje vive um momento ímpar, que é de uma hibridade. O governo atual é um governo conflituoso. Ele vem dos movimentos populares, ele é um partido que se construiu, né, majoritário da presidência da República, do governo do Distrito Federal e de muitos governos aí do país, que veio dos movimentos populares. Mas ele é infiltrado e está comprovado com a punhalada que eu levei do doutor Antônio, porque eu sou uma petista ideológica desde 1965 na Liga Camponesa, né, pela ditadura, enfrentamento da ditadura. E o senhor me diz que um déspota reacionário conseguiu a franquia do partido para ser candidato a prefeito. O senhor me matou. Ah? Mas, mesmo assim, eu sou aquela coisa que, sabe, da resistência, eu não vou morrer, não, mas o senhor me deixou em parafusos, tá certo? Então, é essa a realidade de hoje, que a gente está numa coisa assim, de uma indefinição. O movimento social vem apostando que é o governo da esquerda, que ele vai ser compreendido, que ele vai ser respeitado, mas ele se enfrenta com um aparato misto, sabe, de remanescente das antigas ditaduras, porque a maioria, os homens podem tudo, me perdoe os que estão aqui, até velhos reacionários, eles permanecem no poder, enraigados nas suas práticas conservadoras, e eu acredito na juventude, que vocês não sigam por esse caminho de criminalizar movimento social, cada um usa a arma que tem, quando realmente você não tem uma caneta poderosa. Quando você não tem uma espingarda, um fuzil para enfrentar, você se reúne, aí você toca fogo nos pneus, fecha a rodovia e busca o que você quer. Essa é a realidade do Brasil de hoje. E eu só quero pegar um gancho, que a companheira vai aí para o trabalho digno, que o serviço público tem que começar dando exemplo. É 30 horas oficializada para todo mundo, não é para essa ou aquela categoria, não. O judiciário faz o horário que quer, ganha o salário que quer, e os demais carregam o piano ou fica descompensando seus traumas na frente da internet, né? E aí comprometendo o serviço público. É melhor esse povo ir para casa, cuidar dos seus filhos, viver sua vida, do que estar dentro do trabalho deformando o serviço público. Muito obrigada. Aqui a companheira aqui no meio, aqui com a senhora que tem um óculos na cabeça. Aqui. São minhas referências. Aqui. Depois está escrito. Depois é o Marcel. Acho que o Marcel que quer falar. Eu quero cumprimentar a mesa, dar o meu bom dia, parabenizar por esse encontro. Meu nome é Vilma Pereira da Silva, eu sou integrante do grupo de intercâmbio de universidades públicas do Brasil, e estamos aqui no INEP, né? O IPEA, perdão, desculpa, IPEA, com os nossos pesquisadores, né? E faço parte também do movimento social dos sobreviventes, população deslocada da comunidade do Morro do Bumba, em Niterói, do qual
participou, fez parte dessa mídia, né, que divulgou os desastres ambientais. Então, nós temos lá uma população que está se organizando já há 3 anos e para ser ouvida. E eu gostaria de saber do professor aqui presente, que brilhantemente, né, primeira vez que eu vejo um integrante da área jurídica, de direito, falar com tanta propriedade, né, e olhando para o lado mesmo do social, que é a questão da sobrevivência da população deslocada que cresce hoje no nosso país por questões ambientais, é muito grande, e que precisa ser olhada pelo direito, a parte jurídica. Nós temos lá famílias, né, que estão há 3 anos abrigadas em abrigos que são praticamente depósitos humanos e estão praticamente abandonadas pelo poder público e o poder jurídico, os direitos humanos não acompanha e não há uma legislação voltada para as populações deslocadas, que deveria existir. Eu gostaria de saber do professor se já há alguma iniciativa, né, de se criar uma lei de proteção às populações deslocadas por questões ambientais, por tragédias ambientais. E que é importante, porque no Brasil está ocorrendo já uma grande população, né, deslocada por questões ambientais e que estão aí jogadas sem nenhum atendimento, né, de parte jurídica. A OAB poderia estar acompanhando essas populações e não está, né, as próprias universidades públicas de direito poderiam disponibilizar universitários da área do direito para estar acompanhando. Enfim, essa população, pelo menos no caso dos sobreviventes do Morro do Bumba, perderam totalmente suas documentações, ficaram tudo soterrado e hoje eles não têm documentos nenhum. E o poder local ainda exigiu que, para fazer parte, ter direito à casa do projeto, né, de Minha Casa Minha Vida, teriam que ter a documentação para fazer o cadastro. Olha, isso é uma insensibilidade por parte do poder público local de querer exigir documentação numa hora dessa tão trágica, que perderam tudo. Tudo ficou soterrado. Como é que você vai conseguir uma identidade, um título de eleitor, um CPF, se está tudo debaixo dos escombros? E cadê a OAB para que pudesse ali ser instalada e tirar novas documentação para essa população? Deveria ter sido feito, não foi feito. E hoje estão lá, há 3 anos, esperando que alguém faça alguma coisa. Essas populações que são deslocadas por questões ambientais, ou até mesmo, não por chuvas, mas por incêndios, como ocorre lá em São Paulo, são umas populações, movimentos populares silenciosos. Eles não têm voz. Existem outros que têm voz, como são da área do trabalho, os trabalhadores, mas de questões habitacionais, essas pessoas não têm voz. Por que não têm voz? Porque elas vêm de uma tragédia. E tragédia cala. A tragédia, ela causa um trauma tão grande, tão profundo, que as pessoas não têm condição de falar. Então, eu acho que os direitos humanos do nosso país deveriam estar presentes. Então, eu gostaria de fazer esse pedido ao professor. Agradeço, muito obrigada. Aqui o Marcel. Depois a próxima é ela. Isso. Sou eu? Bom dia, gente. Sou Marcel, sou daqui da Secretaria-Geral também, né? Bom, primeiro, acho que é interessante a gente, quando a gente escuta a fala do professor Machado sobre o judiciário, um pouco aqui já até foi dito que quem é do executivo está mais aliviado, porque está falando, fazendo críticas, né, problematizando a atuação de outro poder, mas é importante para a gente pensar o Estado como um todo, né, porque muitas das vezes a gente acaba delineando o debate em torno do executivo e do legislativo e perde um pouco, né, do judiciário, que tem, né, um poder, uma influência e que constrói consequências práticas da sua atuação, né, tanto quanto os outros 2 espaços aí de dentro do Estado, né?
Aí eu vou falar um pouco a partir do que a gente discutiu aqui no Cochicho, né, que foram algumas pautas que a gente levantou aqui. Algumas perguntas e outras são só contribuições. Uma é essa de que, dentre esses 3 poderes que compõem o Estado, se a gente pensar na democratização do Estado, o Judiciário é o que tem uma defasagem maior em relação a isso, né, porque se o Executivo e o Legislativo são eleitos, ou pelo menos, né, as suas cúpulas são eleitas, o Poder Judiciário ele tem o processo de legitimação a partir da formação, que aí passa pelo sistema educacional, pelo sistema de ensino jurídico, né, e da escolha a partir dos concursos. Isso constrói, né, eu acho que e reproduz e dá continuidade para a existência dessa cultura, né, em torno de um poder afastado, né, da realidade concreta, né, que não é tão permeável quanto os outros. Mas, e pensando no todo novamente, o Estado, se a gente encarar ele como um reflexo, né, da correlação de forças presente na sociedade, e considerando aquilo que o Magela falou, que ele não é tão hermético, ele é permeável, né, a essa correlação, aos diversos atores que atuam na sociedade. Mas se a gente olhar hoje, né, o que existe de debate sobre participação social, sobre formulação mais democrática de política pública, está concentrado mais no Executivo e um pouco existe no Legislativo. Mas isso me parece que não está na pauta, por exemplo, das questões da reforma do Judiciário, né? Isso não está colocado. Eu queria, acho que era até importante, professor, discutir um pouco sobre isso. Se tem, se existiu ou se existe algum tipo de demanda nesse sentido colocado em pauta para a reforma do Judiciário. Né, considerando o que já aconteceu, que foi considerado aí reforma do Judiciário, ou o que tem pela frente, né, me parece que pouco se debate nesse sentido. Uma outra questão que a gente levantou aqui era sobre o Ministério Público. Aí, aproveitando que a gente está lidando com o membro do Ministério Público, como é que é o Ministério Público nessa relação, inclusive, de representação dos interesses coletivos, de defesa de direitos coletivos? Quais são as limitações do Ministério Público? Como é que é a atuação geral? Qual que é a perspectiva do Ministério Público? Se ele avança nesse sentido de defesa de direitos coletivos, se ele tem uma atuação, dizer, mais progressista nesse sentido, como era, né, a expectativa de construção do Ministério Público, e um pouco sobre o movimento do direito alternativo. Que a gente falou muito aqui sobre os movimentos sociais da década de 70 e 80, o Silvino fez na parte introdutória uma reflexão sobre os movimentos sociais hoje, né? E este movimento, que era um movimento em torno, né, do judiciário, do direito, da formação jurídica, do direito alternativo, ou o direito achado na rua, dentro do nosso grupo a gente refletiu que isso que eram movimentos mais massivos, né, mais abrangentes, principalmente na década de 80. O que aconteceu de lá para cá e como é que está isso hoje? Qual que que tipo de reflexo isso tem, né, dentro da estrutura do judiciário, em relação à democratização, em relação a essa questão da reforma do judiciário? Como é que está essa questão? E por último, né, foi levantado dentro do grupo como que a Secretaria-Geral está pensando em termos de medida legislativa para o Sistema Nacional de Participação Social. Aí a gente ficou, bom, a gente joga isso para a mesa e a gente responde aqui mesmo, né? Porque está todo mundo envolvido com a construção desse processo, né, do Sistema Nacional de Participação Social. E a interpretação da Secretaria-Geral é que isso não deve surgir como decreto, que também tem muito a ver com essa ideia do direito, né? Não deve ser criada uma lei que institua um Sistema Nacional de Participação Social se isso não for uma reivindicação incrustada na sociedade, se a sociedade não tiver demandando isso do Estado. Então, a ideia é construir, né, é fomentar esse diálogo, jogando essas ideias, né, de que a gente tem que dar mais, tem que conectar melhor os espaços de participação, os conselhos, né, que tem que trabalhar com a intersetorialidade dentro das conferências, tem que aperfeiçoar isso, né, e ir trabalhando isso como um sistema ou uma política de participação, só para então a gente estar mais maduro, né, na formulação de uma legislação, e inclusive pensando qual vai ser o nível de participação da sociedade para formular uma proposta de lei como essa, ou se vai ser mesmo uma proposta de lei. Eu acho que por aí. Obrigada. Já tem a próxima inscrita e depois